texto diz o seguinte: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? As pessoas diziam que o ídolo de Diana havia sido esculpido em um meteorito que havia caído do céu. É por isso que o texto de Atos faz referência a ter caído de Júpiter. Nesse templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas cultuais. O sexo ilícito era prática comum na adoração àquela divindade. Resumo: Éfeso era uma cidade onde imperava o misticismo, a idolatria, imoralidade e, juntamente com tudo isso, uma severa perseguição contra aqueles que estavam desencaminhando a cidade, segundo as palavras de Demétrio, os cristãos. Como foi a fundação da igreja na cidade de Éfeso? Há muita informação acerca da igreja em Éfeso. Por quê? Porque há muito conteúdo dentro da palavra de Deus que faz referência à igreja em Éfeso, diferentemente das demais outras igrejas, das outras 6 igrejas. Na Bíblia nós temos uma carta de Paulo aos Efésios, nós temos a carta de Paulo a Timóteo, que foi bispo na igreja de Éfeso, e nós temos os capítulos de 18 a 20 de Atos, que falam acerca da fundação da igreja naquela cidade profana, naquela cidade promíscua. E eu não vou ler os 3 capítulos de Atos, mas vou dar um breve resumo para vocês se situarem. A primeira visita de Paulo à cidade de Éfeso, ela ocorreu no final da sua segunda viagem missionária. Até então ele passou lá, ficou alguns dias e deixou lá Priscila e Áquila. Priscila e Áquila encontram Apolo, ensinam a ele mais algumas coisas daquilo que ele já sabia, e é provável que algumas pessoas ali foram convertidas ao cristianismo. Mais tarde, em sua terceira viagem, Paulo volta àquela cidade e encontra ali 12 pessoas que haviam sido batizadas com o batismo de João. E aí Paulo ora e o Espírito Santo se manifesta com poder naquelas vidas. A partir daí começa a acontecer um grande avivamento naquela cidade. Paulo fica ali mais 3 anos, e a palavra de Deus, ela nos diz que ali, Deus, através de Paulo, não operou milagres, operou milagres extraordinários. Se milagre já é algo extraordinário, imaginem o que aconteceu naquela cidade. Paulo, pelo poder do Espírito Santo, opera milagres extraordinários, ao ponto de suas vestes, da presença das suas vestes, repelir espíritos de enfermidade das pessoas, ao ponto de feiticeiros abandonarem os seus tomos, os seus livros de feitiçaria, empilharem esses livros em praça pública e os queimarem. Uma fortuna a nível material sendo queimada. De fato e de verdade, o Evangelho se apresentou ali como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e com sinais e prodígios extraordinários. Então a cidade de Éfeso foi tremendamente impactada pelo poder de Deus. E nós sabemos que Deus nunca
deixa de se manifestar quando a sua fiel palavra é manifestada. O bom perfume de Cristo sempre está presente no meio da igreja, quer para a salvação, quer para a condenação. Mas após esse período de 3 anos, Paulo pensa o seguinte: eu quero ir para Jerusalém e depois eu quero ir para Roma. Eu vou para Jerusalém e depois para Roma. E aí Paulo continua a sua viagem missionária, passando por Macedônia, por Acaia. Ele entra penetrando quase no meio da Europa. E aí a coisa esquenta em Éfeso. Paulo já não estava lá. E um sujeito chamado Demétrio, um ourives, trabalhava com ouro, com prata, estava começando a ter prejuízo, porque as pessoas estavam deixando de comprar os seus ídolos fabricados de Diana. E por quê? Segundo Demétrio, as pessoas estavam sendo desencaminhadas, elas estavam abandonando o caminho da grande Diana. E aí ele começa a instigar o povo, e o povo ferve ao ponto de começarem a proclamar: a grande Diana dos Efésios. E deu o que fazer para acalmar aquele povo. Se você ler o capítulo de número 19, você vai perceber que foi difícil, foi complicado. O versículo que nós lemos, versículo 35 e 19, você percebe que havia um sujeito que está falando: olha, nós somos mesmo, de Diana, tal. E ele tentou acalmar, mas o povo entrou em frenesi, porque o cristianismo estava fazendo oposição às trevas. A luz, que é a igreja, que é o candeeiro, estava sendo relevante naquela cidade. Nós vivemos em um mundo habitado por trevas. É assustadora a maneira com que a iniquidade tem se multiplicado. Assusta. Se você parar para observar em todos os segmentos, na arte, na intelectualidade, em tudo, as trevas têm penetrado. Cabe à igreja do Senhor Jesus Cristo fazer oposição às trevas. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Mas enfim, Paulo continua a sua viagem e no retorno dessa terceira viagem ele para em Mileto. É uma cidade que ficava a alguns quilômetros de Éfeso. E de Mileto, Paulo convoca os presbíteros de Éfeso. Já havia líderes espirituais maduros naquela igreja. E os líderes vão até Mileto. E aí nós temos um discurso que, se nós lermos, nós nos sensibilizamos. E Paulo, ele profetiza algumas coisas naquele discurso que de fato aconteceram futuramente. Abre em Atos capítulo 20. Atos 20. Versículos 28 ao 31. Eu vou pedir para o William ler Atos 20, de 28 a 31. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de amonestar com lágrimas a cada um de vós.
Em meio ao seu último discurso àquela igreja, aos líderes daquela igreja, Paulo diz: olha, durante 3 anos, dia e noite, eu os ensinei e com lágrimas os instruí. Mas fiquem sabendo que penetrarão lobos vorazes. E ele diz ainda: e do meio de vocês surgirão aqueles que tentarão desvirtuar as pessoas. Paulo diz àqueles anciãos: olha, do meio de vocês, do meio da própria igreja. E quando nós lemos a carta de Cristo àquela igreja, nós percebemos de fato que havia muitos tentando ensinar falsa doutrina. A posição daquela igreja, ela desbaratou esses lobos, ela não aceitou, ela perseverou, pelo menos na circunstância em que Cristo escreve aquela igreja. Ela resistiu aos falsos profetas, ela desmascarou os falsos apóstolos. Mais tarde, durante a primeira prisão de Paulo, ele escreve a carta aos Efésios. E se você parar para observar, a carta aos Efésios é uma carta profunda, é uma carta para uma igreja madura. A igreja que está em Éfeso era uma igreja madura, era uma igreja firmada na palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus. Timóteo também foi líder da igreja em Éfeso. E há indícios históricos de que o apóstolo João também pastoreou a igreja em Éfeso. Mais tarde, quando ele foi trazido de Pátimos, ele foi até a cidade de Éfeso e, segundo a tradição, ele morreu naquela cidade. E em sua velhice, um pouco antes de sua morte, as palavras que ele dizia àquela igreja eram: filhinhos, amemos uns aos outros. Vou fazer um comentário a respeito dessa passagem. Enquanto perseveraram homens que eram compromissados com Deus na liderança dessa igreja, os falsos mestres que tentavam se levantar eram expulsos. Mas o que a gente vê acontecendo? Por causa do politicamente correto e não confrontar, muitos falsos mestres têm prosperado no meio das igrejas, criado suas próprias denominações, virando o que a gente tem visto, inclusive na época de hoje. E um grande problema, eu estava vendo essa semana, eu tive o desprazer de passar alguns canais de televisão e parei 15 minutos no canal do apóstolo ao domingo, justamente no momento que estava se vendendo uma pazinha do pedreiro curada a R$153 para você comprar essa pazinha e abençoar a vida de alguém. Eu comecei a assistir aquilo e começou a ferver uma ira dentro de mim. E no final, o amado que estava lá fazendo a propaganda da pazinha, quantas pessoas vão comprar? Tinha mais de 1000 pessoas no tempo que levantaram a mão dizendo que ia comprar aqui. Então, eu até orei com o Senhor: até quando o Senhor vai suportar isso no meio da tua igreja? Mas a verdade é uma só: o povo que não se esforça em conhecer a palavra de Deus, ele está se sujeitando a ser enganado e ainda quer ser enganado. Porque o mesmo Espírito que está agindo no enganador está agindo no povo que quer ser enganado. Eu quero um caminho fácil, eu quero resolver de uma maneira fácil o meu problema. Então eu vou lá, eu compro, eu pago em dinheiro, R$153 a minha bênção. Agora, o povo é culpado disso. Quando a gente vê, por exemplo, uma comparação, poucas igrejas hoje têm investido na escola bíblica dominical. E é uma oportunidade de se conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, você não aceita qualquer besteira que vem do mundo. Só que a gente tira uma base por nós mesmos. Quantos por cento da igreja
se dedica à escola dominical de vir aqui aprender. Eu sou pastor da igreja, mas quando eu sento aqui numa aula como essa, um monte de coisa está me vindo novamente à mente, aprendendo, lembrando que não pode descuidar do ensino da palavra, e que a igreja que conhece a palavra não cai nesse engano. De repente passa a nossa geração, se levanta uma outra geração que não tem esse compromisso, e quem garante que a igreja Manaim vai se manter firme? Então o compromisso grande hoje, até quando a gente discutiu no conselho, é levantar uma geração que seja tão compromissada ou mais do que a nossa própria geração. Porque olhando aí para a relação tempo-igreja, nós vivemos o tempo de Laodiceia. Então é os tempos finais. E vão permanecer os que tiverem conhecimento da palavra. Mas uma coisa assim que entristece o meu coração: o povo não está interessado em aprender a palavra. O povo está interessado em vir, em receber bênção, em ser favorecido naquilo que gosta de ouvir. Então, infelizmente, o povo acaba sendo tão ocupado porque se coloca à disposição dos falsos mestres. Só isso daí que está lembrando. A gente vai estar vendo sobre os nicolaítas daqui a pouco. A hora que chegar, já existiam naquela época. Já existia. Isso aí, a impressão que eu tenho que nasceu junto com a igreja. O engano, a mentira, a iniquidade do inimigo, ela acompanha. E agora a gente vai deixar um pouquinho de lado a questão histórica e vamos entrar na questão prática mesmo, né? Cristo apresenta-se à sua amada igreja. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Igreja de Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Então Cristo apresenta-se como aquele que anda no meio da igreja. A igreja em Éfeso havia perdido algo que aos olhos humanos era praticamente imperceptível até aquele momento. Era uma igreja exemplar na perseverança, nas obras, na fidelidade à palavra, mas ela havia perdido algo. E Cristo se apresenta como aquele que caminha no meio daquela igreja. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, eu observo coisas que vocês nem imaginam, e eu descortino agora diante de vocês essa verdade. Eu estou entre vocês, eu vejo tudo, eu conheço tudo. Ele estava no meio daquela igreja, ele conhecia a igreja, ele é o Senhor da igreja, e ele demonstra ter total autoridade. Ele possui a liderança nas mãos. Ele demonstra ter total autoridade para descortinar o mais profundo do coração da igreja, não apenas da igreja em Éfeso, mas de nós. O exemplo que você deu foi fantástico. A mulher que não trai o marido, mas também não ama. Quer dizer, ela faz o almoço, ela cuida da casa, ela limpa de tudo, mas ela não tem mais o amor pelo marido. É uma situação trágica. Devoção. E nós vamos ver, eu acredito até que exaustivamente, essa questão de primeiro amor. Mas Cristo revela coisas imperceptíveis aos olhos humanos. Ele vai além das aparências e ele fala: abandonaste o teu primeiro amor. Cristo se apresenta desta forma, mas ele traz também elogios. E nós vamos ver primeiro os elogios. E que nós tomemos esses elogios para as nossas vidas, que nós imitemos Éfeso nessas 3 grandes virtudes que Cristo cita nessa igreja. Quais são essas 3 grandes virtudes? A primeira, fidelidade doutrinária. A segunda delas, envolvimento com a obra. E a terceira, perseverança nas tribulações. Os versículos número 2 e número 6 apontam para a fidelidade doutrinária daquela igreja.
lá diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar. A igreja não suportava homens maus. De 4 igrejas que receberam aprovação e reprovação, as outras 3, elas suportavam algum mal, aquele ao qual era passado pela palavra. A igreja em Éfeso não suportava homens maus e sua doutrina, e eles colocaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e que não são, e viram que esses tais, eles eram mentirosos. E o versículo de número 6: tens contudo a teu favor, que odeia as obras daquele que o Chico citou, dos nicolaítas, aos quais eu, Cristo, também odeio. Era uma igreja fiel à palavra, porque só tem esse discernimento quem é fiel à palavra. Só identifica o engano quem conhece a verdade. Paulo havia alertado aqueles presbíteros há algumas décadas atrás, e aquela liderança ela se manteve firme. Aquele dia ao qual Paulo estava citando havia chegado. Falsos apóstolos, lobos devoradores tentando penetrar no meio da igreja, e aquela igreja permaneceu firme na palavra. Aquela igreja desbaratou o engano. Com certeza era uma igreja madura, era uma igreja firmada na palavra. A única maneira, amada igreja, que nós, como igreja do Senhor, temos de não sermos enganados e arrastados a qualquer vento de doutrina, a qualquer novidade que o coração humano deseja, é fidelidade à palavra de Deus. Como o pastor fez um comentário agora há pouco: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O versículo mais conhecido do Salmo 119. Mas se você ler vários outros versículos do Salmo 119, ele fala coisas parecidas. Tentaram me enganar, mas eu permaneci fiel à tua palavra. Fui difamado, mas eu permaneci fiel à tua palavra. Há vários versículos do Salmo 119 que é uma exaltação à lei de Deus, que apontam para a importância da palavra de Deus. Eles não admitiam falsos apóstolos, eles não admitiam. Eles eram como os bereanos, eles pesavam aquilo que estava sendo dito, e eles enxutavam quando percebia que havia pessoas que estavam querendo desvirtuar o povo. Por quê? Porque eles se apegaram ao ensino dos apóstolos. Essa igreja ela ainda fazia parte da geração apostólica. João estava vivo, e provavelmente João estava tendo como discípulo Policarpo, que nós veremos na próxima igreja, a igreja em Esmirna. Então percebe-se que aquilo que o pastor comentou, de preparar uma próxima geração para que a igreja continue fiel à palavra, estava sendo feito na igreja em Éfeso. Nós precisamos mesmo nos apegar à palavra e educar a geração atual, para que ela permaneça fiel à palavra. William? Você falar sobre a questão do poder destacar as abobrinhas, gostam, né? Assim, a gente aprende algumas lições. Eles não eram muito tolerantes, não. Eu acho que a gente tem que aprender, e Deus gostava desse aspecto deles, de não ser muito tolerante. Eles botavam para correr, né?
Então, isso é bom porque a gente começa a perceber, primeira coisa, quando Deus quer falar uma igreja, salva uma situação em que o anjo da igreja esteja com um problema grave, mas ele fala com o anjo da igreja. Fica trazendo profetariado aí para poder falar da igreja. Então, o pessoal aprender a dar ouvido ao pastor da igreja, e não a qualquer que vai entrando para ocupar. 2. Ele fala sobre esses falsos apóstolos. Então, a igreja desperta, não fica dando ouvido para esses apóstolos por aí, que já viu Cristo até andando em moto, né? O cara vê de tudo por aí e sai com essas palmitas. Terceiro ponto é o seguinte: o sujeito vem na igreja falar bobagem, você fala assim, meu amigo, a porta é aquela ali, você faça a gentileza e passar correndo por ela e vai para fora. Não apoia nada de água. Mas é isso mesmo. Ou se você quer tentar aprender alguma coisa, você senta ali, fica quietinho e vê se você muda. Se não for você mudar a sua vida, você não vem com o microfone, você sai para fora daqui. Mas isso precisa de um povo maduro que sabe a palavra, né? Porque senão encobre a bobagem. E eles falam, como eles eram zelosos com a palavra, eles guardavam a palavra, eles tinham autoridade para fazer tudo isso. E isso é uma lição para a gente. Primeiro, entender que Deus fala por anjo da igreja, não tem que falar com a igreja. E o anjo pode ser o pastor, os pastores, a liderança da igreja, mas tipicamente é o pastor da igreja. E segundo é o pastor da igreja. Então, está dentro da E isso tem sido tolerado por conta daquilo que o pastor citou aqui já. Pragmatismo religioso, aquilo que dá certo. As pessoas têm buscado aquilo que dá certo. De repente, um líder descobre que aquilo que enche a igreja é vender pazinha de ouro, ou pazinha dourada, né? Ouro com certeza não é. Nem lembro mais eu disse. E aí ele faz, por quê? Porque dá certo. Ele faz porque dá certo. Mas, amada igreja, nós temos que ter a seguinte convicção: nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Só que você está como exemplo, há uns anos atrás teve um pastor que chegou a vir aqui na igreja, que fez uma visita e queria todo jeito de empregar, fazer um congresso com famílias. E aí eu nem levei